Meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Koinonia, é um grande prazer estar com vocês nessa manhã de domingo, atendendo o convite do Reverendo Rickson, Reverendo Newton, queridos irmãos em Cristo Jesus. Reverendo Newton eu conheço já de longa data, desde quando eu era pequeno. Reverendo Rickson, tivemos o prazer de conviver no período de seminário. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, compartilhando um pouco do que a palavra de Deus tem falado aos nossos corações. Quero já te fazer um convite, compartilhe as redes sociais da Igreja Presbiteriana Koinonia e lembre-se que a transmissão do culto à noite às 19 horas, para que você também possa ser alimentado no culto que será transmitido diretamente da igreja. Mas voltando a nossa atenção aqui ao texto da palavra de Deus, eu quero te convidar a que você abra sua Bíblia no capítulo 15 da carta aos Romanos, a carta que Paulo escreve aos Romanos. Eu vou fazer a leitura com os irmãos do primeiro versículo e vamos até o versículo de número 13. Romanos, capítulo 15, do primeiro versículo, e vamos até o versículo 13. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo o que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, como o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Neles os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, esse texto da palavra de Deus, Paulo nos orienta quanto a algumas coisas dos nossos relacionamentos entre irmãos, para com aqueles que concordam conosco, para aqueles que não concordam conosco. Paulo nos direciona nessa realidade. E é algo interessante pararmos e pensarmos e analisarmos algumas situações. Meus queridos irmãos, ter pensamentos diferentes sobre diversas coisas faz parte da vida de uma pessoa. Você tem seu pensamento sobre uma coisa, eu tenho meu pensamento sobre uma coisa, mas nós precisamos caminhar entendendo, respeitando o espaço um do outro. Quanto a discussões sobre qual é o meu pensamento, sobre qual é a cor é melhor para uma situação. Eu acho que a cor melhor é essa, você acha que a cor melhor é aquela? Nós precisamos respeitar a opinião. Você pode gostar mais de um tipo de comida, eu gosto de outra. Você gosta de mais um tipo de esporte, eu gosto mais de outro. Então nós vamos divergir sobre essas questões. Ter opinião diferente não é problema. O problema é a falta de respeito. É quando nós não respeitamos a opinião do próximo. Vamos ver exatamente essa questão muito clara quando a gente pensa em questões como política.
Ainda mais o período que a gente vive, não é? Tem aqueles que são de esquerda, aqueles que são de direita, e esses dois grupos não conseguem conversar, não conseguem dialogar. Por quê? Porque falta o respeito um pelo outro, pela opinião do outro, e tentar se chegar num equilíbrio. E essa é a questão que é necessária. Em tempos de polarização, nós devemos lembrar que a gente deve buscar ter uma vida equilibrada, não no ataque, como muitas vezes nós vemos acontecendo. Pessoas atacando as outras por causa da opinião delas. Mas a gente tem que pensar o que vai trazer o equilíbrio para a minha e para a sua vida e nos nossos relacionamentos. Para a nossa vida, a única coisa que vai trazer o equilíbrio é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai trazer o equilíbrio nessa história toda, equilibrando toda essa balança na qual nós nos deparamos. E caminhando, quando a gente observa o texto que nós lemos, se você olha o primeiro bloco, que vai do primeiro versículo ao quarto versículo, nessa caminhada em seguir um exemplo maior do que o nosso, que é o seguir o exemplo de Cristo nos relacionamentos, o texto bíblico, Paulo vai nos orientar, olhando para a palavra de Deus, sobre o ensino que Paulo recebeu das Escrituras, chamando a atenção daquela igreja, a igreja de Roma, uma igreja que ele não plantou, mas uma igreja que surgiu de trabalho de outros irmãos, e Paulo escreve essa carta para que pudesse trazer conforto, direção, para que eles pudessem caminhar diante do Evangelho. É assim que é conhecida a carta aos Romanos, um tratado sobre o Evangelho. Paulo chama atenção nesses 4 primeiros versículos para que nós não busquemos agradar a nós mesmos. Não é o nosso dever buscar agradar a nós mesmos. Se você observa muito claramente, eu quero destacar aqui o versículo 2, depois leia com calma o restante dos versículos. Portanto, cada um de nós agrade o próximo o que é bom para edificação. Então, nós devemos buscar agradar os irmãos e não a nós mesmos. Agradar a nós mesmos é fácil. Fazer as coisas conforme nós queremos é fácil. O difícil é quando a gente vai trabalhar, a gente vai querer fazer as coisas que acabam ofendendo os outros. Não devemos colocar a nós mesmos na centralidade da nossa vida. Nós temos que entender que a caminhada cristã, o chamado de Deus para a nossa vida, chama para agradar a Deus. E no nosso relacionamento com Deus, nós entendemos que nós não buscamos agradar a nós mesmos, mas aqueles que o Senhor coloca à nossa vida. Meus queridos, o amor não é algo egocêntrico. O amor é algo que faz a gente pensar no próximo. O amor é algo que Deus nos ensina. O amor do Senhor para as nossas vidas nos ensina que nós não buscamos os nossos interesses, mas buscar o interesse do próximo. Mas lembrando que o texto fala não para agradar apenas por agradar, mas naquilo que edifica o corpo de Cristo. O conhecimento e a maturidade que vem na caminhada cristã, a caminhada espiritual, vai levar aquele irmão que é forte a entender, forte na fé, que já tem uma maturidade na fé, não leva esse irmão a viver uma vida arrogante, mas leva esse irmão a uma caminhada que ele não vai desprezar aquele que é fraco, mas servir de base, de apoio, de suporte para ele. Quando a gente fala suportáveis uns aos outros em amor, a gente não está falando, nossa, vou ter que aguentar aquela pessoa, né? Quando a gente pensa em suportar nesse sentido, a gente fala, nossa, a pessoa é um enfado para mim. Não, o texto ali de Paulo, quando ele escreve ali, o que ele diz é servir de base, de suporte para o outro, apoiando o outro, para que ele possa atingir um grau de maturidade. Então, nós devemos suportar aqueles que têm debilidades, aqueles que têm fraqueza, para que no momento certo eles possam caminhar já mais maduros, mais fortes na fé. Então, como mais fortes na fé, como maduros na fé, o nosso dever deve compensar a fragilidade daquele que tem a sua dificuldade, que precisa ainda avançar na fé. O cristão mais forte, ele vai deixar algumas coisas de lado para que o mais fraco possa crescer. Ou seja, ele entende que alguns comportamentos, por mais corretos que estejam, segundo o entendimento que ele tem das Escrituras, ele deixa de lado por causa do mais fraco. Então, se aquele irmão entende aquilo como pecado,
eu, como mais forte na fé, eu tenho que fazer o quê? Eu deixo de fazer não porque a minha consciência me acusa, mas porque aquele irmão ainda não tem maturidade para entender aquela questão. E assim a gente caminha até o momento que ele vai compreender, e aí a gente vai trabalhar e desenvolver. Então, quando aquele que é mais forte na fé, ele faz isso, ele não está demonstrando fraqueza, ele está mostrando que realmente ele tem a maturidade de Cristo Jesus em sua vida. Agora, se você parar e olhar, pensando em pessoas que não buscaram agradar a si mesmo, nós temos exemplo de Cristo. Cristo, ele não usurpou do seu direito como rei. Ele poderia viver com toda a pompa e realeza que ele tem. Mas o que ele faz? Antes ele se despojou do seu direito, ou seja, se esvaziou dos seus direitos para servir. Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele se esvaziou dos seus direitos e serviu. Foi lavar pé de pessoas, que era trabalho de escravos. Mostrou, conforme Marcos 10 nos fala, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Olha só, ele mostrou com a sua vida o exemplo. Ou seja, ele sendo quem ele é, sendo o rei, sendo a principal autoridade sobre as nossas vidas, ele se esvazia e nos mostra o exemplo que nós devemos seguir como discípulos dele. Ele suportou todo o sofrimento. Ele carregou os nossos pecados na cruz do Calvário. Olha o que Cristo faz por nós. Ele faz isso não só pelos fortes, mas também pelos fracos. Ele faz por todos aqueles que creem no seu nome. As Escrituras nos ensinam algumas coisas, algumas questões que são extremamente importantes para que possamos compreender essa questão de uma forma muito clara. Com o propósito da Escritura, nós aprendemos o seguinte: a palavra de Deus ela é intencional. Ela não vai comendo pelas beiradas para chegar no assunto. Ela toca direto no assunto. O propósito das Escrituras é apresentar Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme o princípio do Evangelho de Marcos nos fala. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso que as Escrituras nos falam. Apontam para isso de uma forma muito clara e exata. Agora, outra coisa que a palavra de Deus é muito clara, a atualidade dela. Olha que coisa maravilhosa. Um texto escrito há milênios. É tão atual para nós hoje. Mas as pessoas, não, as coisas mudaram. Mudaram, realmente mudaram muitas coisas. Nós temos hoje recursos de tecnologia como nós estamos usando hoje. Quem pensou alguns anos atrás que nós estaríamos aqui fazendo dessa forma na meditação? Hoje a gente já pode com a tecnologia. Mas uma coisa que a palavra de Deus nos fala e deixa muito claro que é o seguinte: ser humano é ser humano em todo período, em toda época. O pecado que existe em nós também atormentou a Adão, Eva e todas as outras gerações que vieram e nos atormenta hoje. E nós precisamos da graça de Deus e a palavra de Deus que serviu para aqueles homens e mulheres do passado, que serve para nós hoje, como instrumentos para que nós possamos caminhar. O valor da palavra de Deus é altamente abrangente. O foco dela é totalmente cristológico, apontando para Cristo. O seu propósito é prático, nos levar à salvação em Cristo Jesus. E a sua mensagem é uma mensagem divina, que toca e transforma a nossa vida. Mas caminhando, o texto vai avançar a partir do versículo 5, indo até o versículo 7. Nesse seguir o exemplo de Cristo nos nossos relacionamentos, nós temos que entender o seguinte, que nós devemos buscar a unidade, acolher aos outros, seguindo o exemplo de Cristo, como Cristo acolheu as pessoas. A unidade de sentimentos é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. A unidade do Senhor nos leva a entender como nós devemos caminhar. Essa unidade não é algo que vem de uma aptidão natural, é algo que o Senhor constrói em nós, porque muitas vezes nós somos o quê? Individualistas, pensamos em nós mesmos, no nosso entendimento, na nossa forma de compreender as coisas. Mas o texto nos mostra exatamente que nós devemos ter o mesmo sentir de um para com
os outros. E isso só pode ser experimentado, essa experiência só pode ser alcançada quando nós estamos tendo uma real relação com Cristo. Porque se eu tenho uma real relação com Cristo, eu entendo que eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo para o Senhor. E se eu vivo para o Senhor, eu vivo para fazer a sua vontade. E fazer a vontade do Senhor é levar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Então, no meu relacionamento uns para com os outros, levando esse amor da graça de Deus. E uma coisa muito interessante que nós precisamos compreender é o seguinte, que nós não cultuamos a Deus pelo que nós queremos, mas nós apresentamos um culto a Deus que agrade a Deus. A palavra de Deus nos ensina tudo o que nós precisamos para que nós possamos cultuar ao Senhor. Tudo o que nós necessitamos para cultuar a Deus, nós encontramos na sua palavra. Como nós devemos orar, como nós devemos louvar, seja através dos cânticos, seja através da nossa vida, que louvor é uma atitude em resposta àquilo que Cristo fez por nós, como nós o adoramos nesse louvor através dos cânticos, dessa adoração ao Senhor. Como nós fazemos? Através dos cânticos, da leitura bíblica, das orações, dos momentos que nós temos dentro da liturgia do culto, na igreja que nós estamos, como a palavra de Deus é levada até nós, tudo isso faz parte da adoração a Deus. Não é inventada pelos pastores, é a palavra de Deus que nos fala. É um culto que tem que ser voltado 100% para Cristo. Porque se ele tiver voltado para o homem, não é um culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é um culto voltado unicamente ao Senhor, que glorifica o nome do nosso Senhor. E olha que interessante, o culto que agrada a Deus é o culto que vem de corações unidos, num único propósito de servir e adorar ao Senhor. Então, eu não faço para disputar com o meu irmão, mas eu faço para agradar e a glorificar ao nosso Deus. Sem disputa, sem batalha interna, porque nós fazemos parte de um único povo, que é o povo de Deus. No céu, não vai ter as facções no céu. O grupo do pastor Lucas, o grupo do pastor Rickson, o grupo do pastor Nilson, não vai ter essas coisas. Nós fazemos parte do único povo, o povo do nosso bom e maravilhoso Deus. A unidade, ela precisa ser vista na vida da igreja, do povo de Deus. Na nossa mente, no nosso coração, tudo deve estar voltado para acolher aquele que precisa da graça de Deus. Meus queridos irmãos, entendam uma coisa, igreja é para os de fora, igreja não é para os de dentro. Deixa eu explicar isso aqui que pode ser mal interpretado. Quando a gente fala que a igreja é para os de fora, que é o seguinte, o papel do cristão é pregar, ir e pregar o evangelho a toda criatura, seguindo o mandamento de Cristo antes de subir aos céus. Então eu vou para os de fora. Igreja, a palavra igreja, sua tradução muito literal, quer dizer chamados para fora. Então eu não sou chamado para ficar preso numa estrutura. Igreja é carne e osso, meus irmãos. Igreja somos nós. Nós usufruímos das estruturas que nós temos. Que bom ter um teto sobre a nossa cabeça para nos reunir. Que bom poder ter um som que a gente pode ouvir bem as músicas. Que bom a gente ter essa estrutura. Mas a gente não tem que ficar preso na estrutura. A gente tem que pregar o evangelho. Tem muitas pessoas que precisam do evangelho. Como um dia fomos nós que precisamos e fomos alcançados pela graça de Deus, pela instrumentalidade de irmãos que foram usados por Deus para pregar o evangelho a nós, e hoje nós estamos aqui para louvar e bendizer ao nosso Senhor. Então, acolher uns aos outros é seguir o modelo de Cristo. Quando uma pessoa adentra a sua igreja, você tem que abraçar aquela pessoa no momento certo, não nesse momento de pandemia, mas no momento que você puder abraçar. Mas se você não pode abraçar, fisicamente falando, você pode abraçar sentimentalmente falando. Receber bem a pessoa. A pessoa tem que se sentir acolhida. O que a gente oferece para o Senhor tem que ser o melhor. Assim como Cristo acolheu a mim e a você. Como nós somos acolhidos pelo Senhor, nós devemos acolher ao próximo. Essa deve ser a nossa motivação. Glorificar a Deus. Mas deixa eu caminhar para encerrar essa mensagem. Um terceiro
ponto aqui, muito rapidamente, quero trabalhar com vocês, seguindo o exemplo no relacionamento de Cristo, nós devemos buscar servir assim como Cristo serviu. Os versículos de 8 a 13 trabalham essa realidade muito claro para nós. Depois você leia com calma, eu não vou reler por causa aqui do nosso tempo, da nossa meditação, mas o próprio Cristo, ele se tornou servo. E olha que interessante, Cristo se tornou servo. Eu citei Marcos 10:45 falando dessa questão. Agora, se você pensar em Marcos 10:45, se Cristo serviu e mostrou o exemplo de servir, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, ele fez isso, então tenho eu o direito por conta própria de cruzar os meus braços e falar, não vou fazer nada? Calma aí, Cristo não me chamou para ficar parado, Cristo me chamou para batalhar, Cristo me chamou para trabalhar por ele, para fazer a obra dele. Então, ele se tornou servo, tanto para judeus como para gentios. Paulo aqui, é muito interessante, ele vai trabalhando, mas aqui ele vai mudar de forma suave do assunto que ele estava trabalhando, da unidade dos fortes e fracos, por meio de Cristo Jesus, para a unidade de judeu e gentil. Porque em Roma existia isso, judeu e gentil, existiam dois grupos. Um grupo que vem de base judaica, que precisava entender o evangelho de uma outra forma, como Paulo precisou na sua vida, e existiam aqueles que não vinham da base judaica, que entendiam a Cristo de uma maneira diferente, porque não tinham aquela base que precisava ser desconstruída para ser reconstruída, mas eles tinham a fé que eles tinham que precisava ser destruída para reconstruir uma fé em Cristo Jesus, uma fé que realmente tem sentido. E olha que interessante, em ambos os casos, a unidade ela visa a adoração, que tem como fim a glorificação do nosso Deus em unidade, caminhando juntos. Paulo ainda nos mostra que podem existir diversas, mas diversas situações, diferenças dentro da igreja. Mas existe um só Cristo. Pode ter diversas coisas diferentes, mas nós temos um único Cristo. Esse é o laço da unidade entre o cristão, entre aquele que veio já de uma base religiosa, daquele que não veio de uma base religiosa. O crente está unido pelo sangue de Cristo. A ele nós devemos lealdade. Nós somos leais a Cristo. A obra de Cristo é a mesma para judeu e para gentil. É a mesma para mim e para você. Paulo ele vai citar alguns textos do Antigo Testamento que você observa muito claramente aí, apontando que a vontade de Deus sempre foi alcançar os povos. Ele cita Salmos, ele cita Deuteronômio, ele cita Isaías. Então ele nos mostra que isso sempre foi o plano eterno de Deus, alcançar a todos aqueles que necessitam da graça do nosso bom e maravilhoso Deus. Assim como Jesus veio ao mundo para salvar tanto a judeu como a gentil, a igreja ela deve acolher irmãos, independente da onde ela vem, independente das diferenças que possamos ter, porque nós devemos caminhar com o único propósito de glorificar, de bendizer, de exaltar o nome do nosso Senhor. Quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: Cristo morreu para ser nosso Salvador. Cristo ressuscitou para ser o nosso Senhor. Cristo virá para ser o nosso juiz. Jesus morreu, ressuscitou e ele voltará. Essas são verdades que são essenciais para o nosso culto, para influenciar a nossa vida, a nossa conduta como discípulos de Jesus Cristo. Eu quero orar com você nesse momento, encerrando a nossa meditação desta manhã. Bom Deus, nós nos colocamos diante da tua magnífica presença, Senhor. Certos da tua direção, certos do teu cuidado, certos do teu poder, ó Pai. E nos ajuda, ó Pai, a seguir o maior exemplo de todos, que é o exemplo do teu Filho Jesus Cristo, que veio viver entre nós, ó Pai, dar a sua vida por nós, ó Pai. Pai, que possamos aprender que nós não devemos agradar a nós mesmos, mas agradar ao Senhor, ó Pai.
E agradando ao Senhor, nós temos que alcançar aquele que está perdido, ó Pai. Acolhendo essas pessoas, ó Pai, como o Senhor nos acolhe, ó Pai. Como seu filho acolheu aqueles necessitados, ó Pai. E pedimos, Senhor, nos dê, ó Pai, essa intrepidez, essa coragem de pregar a Tua palavra e viver a Tua palavra, ó Pai. Buscando servir como seu filho Jesus Cristo serviu entre nós, ó Pai. Pai, abençoa, Pai, a vida da Igreja Presbiteriana Koinonia, ó Pai. Que continue assim, continue sendo uma igreja, um celeiro para a pregação do Teu Evangelho, ó Pai. Que através da vida desta igreja, pessoas possam ser alcançadas e transformadas pela graça bendita do Senhor, ó Pai. Continue, Senhor, falando as nossas vidas, derramando sobre nós a Tua graça. É o que nós pedimos e Te agradecemos, no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, só quero frisar aqui aquilo que eu disse anteriormente. Acesse as páginas da igreja, as redes sociais da igreja, Facebook, YouTube, para que logo mais à noite, às 19 horas, você possa acessar e ali participar do culto. É um grande prazer poder ter participado com vocês nessa manhã. Meu nome é Lucas, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Ubatuba. Que Deus abençoe as suas vidas com a graça dele, que Ele continue inundando o nosso ser. Um bom dia a todos, debaixo da graça do Senhor. Você que nos acompanha ao vivo ou você que virá a ter acesso a essa mensagem posteriormente, que seja um momento de edificação para a sua vida. Que Deus nos abençoe.